Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui para falar de série nacional. Estou aqui para trazer as minhas primeiras impressões de Dias Perfeitos, a nova série do Globoplay, que é inspirada no livro do meu amigo pessoal Rafael Montes, e eu tô muito animada. Eu tava muito curiosa para essa adaptação, principalmente porque eu não li o livro, mas eu vou me comprometer a ler ele agora, nessas próximas semanas, porque o que acontece? A série saiu 4 episódios, né? E aí vai sair 2 e depois 2, né? Vai terminar dia 28 de agosto. Até o dia 28 de agosto eu vou ter lido o livro, tá aqui atrás, inclusive tem essa edição especial aqui, que é a Cia das Letras. Essa capa aqui foi pro evento que foi feito. E aí, essa aqui é a edição especial, né? Capa dura, tem na Amazon pra vender. Vou até deixar o link aí pra vocês. Este não é um vídeo patrocinado, mas eu vou deixar o link aí pra vocês. Caso vocês se interessem, vocês compraram pelo link, vocês me ajudam, obviamente, né? Mas, o que acontece? Tem a fotografou no dia do evento. Eu vou ler até o dia 28, porque qual que é a minha intenção? Quando for fazer o vídeo do final da série, eu contar pra vocês da minha experiência lendo o livro e vendo a série, qual que eu achei melhor, e fazer essa comparação pra vocês, e é isso, né? Então, esse vídeo aqui eu ainda não li o livro, mas quando for fazer o vídeo do final da série, terei lido o livro. Aí vocês vão perguntar, você vai fazer da semana que vem também? Não, vai ser esse vídeo aqui de primeiras impressões e depois o vídeo, né, completinho com o final da série e tudo. Então, vamos lá. Dias Perfeitos conta a história de Theo, que é um jovem estudante de medicina ligeiramente esquisito, que ele se apaixona pela Clarice, que é uma jovem aí mais desprendida da vida, né, aspirante a roteirista e tudo, mais das artes. E aí ele se apaixona por ela e ela acha ele meio esquisito, assim, né, e tal, só que ele meio que não aceita um não como resposta e ele meio que sequestra ela e leva ela pra uma cabana. Tipo, não é uma cabana no meio do nada, é uma cabana numa pousada. Eu acho que seria mais interessante se fosse uma cabana no meio do nada, mas tudo bem. E aí ele leva ela pra lá e, enfim, né, mantém ela em cárcere privado. Isso é o que temos até agora da série, né? Essa é o plot aí desses 4 primeiros episódios. E pra mim, a principal lição que esses primeiros episódios trazem ali da série para a nossa vida é que mulher não dê moral pra um cara que é estranho demais, entendeu? O cara começou a agir muito esquisito, você já, entendeu? Tudo bem que ali ela meio que não teve o que fazer, né? Porque o cara seguiu ela, entendeu? Ele foi stalker. Inclusive, se alguém comentar assim, é porque copiaram Yu, queridos, esse livro existe desde muito antes de Yu aparecer no planeta Terra, tá? Então, assim, não me vem com cópia de Yu, porque não é. E aí, né, nessa adaptação, nós temos como protagonistas a Júlia Delávia, no papel da Clarice, e o Jafar Bombirra, no papel do Theo. Cara, eu fiquei muito feliz de ver o Jafar nesse papel. Eu conheço o Jafar há muitos anos, a gente fez Wolf Maia na mesma época, e ele era filho de uma professora minha, inclusive, e ele sempre foi uma pessoa muito legal mesmo, e é muito louco ver ele nesse personagem que é tão diferente dele, assim. E ele tá muito bem. Eu acho que a Júlia também tá muito, muito bem no papel da Clarice, só que o Theo é um personagem muito transtornado. Pra mim, ele é a grande estrela da série, assim. Ele tá incrível, incrível mesmo, assim. As cenas são bem pesadas. Pra galera que é fã de Bom Dia Verônica, né, conhece o trabalho do Rafa através de Bom Dia Verônica, nossa, vai amar essa série, porque eu achei ela bem, assim, forte, bem intensa. Para quem... Realmente é uma série pra quem gosta, assim, de coisas explícitas, no sentido de, tipo, morte, sangue, corpo, enfim. Então, nossa, o elenco tá muito bem. A gente tem ainda 2 estrelas maravilhosas, né, que é a Fabíola Nascimento e a Débora Bloch no papel das mães, né. A Fabíola faz a mãe da Clarice, a Débora Bloch faz a mãe do Theo. E o Theo, assim, dá pra ver, né, mesmo eu não tendo lido o livro, a gente consegue ver pela série que ele tem traços fortíssimos de psicopatia, né, ele não tem empatia pelas pessoas. Então, e ele quer tudo do jeito dele, né, assim, ele quer que a Clarice ame ele do jeito que ele quer. E a série traz um elemento muito importante. Como eu comentei, eu não li o livro, mas eu sei que o livro é do ponto de vista do Theo. E a série traz também o ponto de vista da Clarice. E isso torna a história muito rica. Porque se a gente tem a visão do Theo, tudo bem, eu acho que pro livro deve funcionar super bem. Eu vou comentar sobre isso no vídeo quando for terminar a série, já vou ter lido o livro. Eu acredito que pro livro funciona super bem, inclusive eu gosto muito de literatura com a narração do vilão, né? Tipo, da pessoa que é o problema da história. Então, eu acredito que pro livro funciona super bem, só que pra série, primeiro que assim, né, o livro não é tão grosso, tipo, pra render 8 episódios de uma série. Pra série torna tudo interessante, por quê? Porque a gente tem a visão dela e a visão dele.
Na visão dele, a gente fica com a impressão de que ela tá desenvolvendo ali uma síndrome de Estocolmo, entendeu? Que ela tá começando a se apaixonar por ele, né? Que ela tá começando a gostar de estar ali com ele naquela situação e tudo. Só que daí, quando corta pra visão dela, né? Porque aparece muito explícito na série, assim, tem Theo e tem Clarice, que é quando muda a narração, né? A visão dela, a gente vê claramente que ela tá o tempo inteiro ali super desconfortável, ela tá o tempo inteiro pensando em como que ela pode fugir, ela tá o tempo inteiro mal, ela tá o tempo inteiro sentindo ânsia ali daquele cara no sentido ânsia de vômito, né? Daquele cara, ela tem náusea, né? Ela não tem nenhum tipo de interesse nele, ela não quer ver ele na frente, ela tem raiva dele. E assim, eu vou falar aqui uma coisa que é, na minha humilde opinião, que o instinto de sobrevivência da gata é zero, entendeu? Ao invés dela entrar no jogo de cintura dele ali, entendeu? Pra manipular ele nesse sentido, não, entendeu? Ela tá o tempo inteiro afrontando o cara que tem uma arma, o cara que tem um monte de negócio pra sedar ela. Então, tipo, isso me pegou um pouco, tá? Isso me pegou um pouco porque, assim, eu entendo que cada pessoa, né, agiria de uma maneira diferente, não tem como, né, ditar como que cada um deveria agir, só que, cara, a maneira mais fácil dela sobreviver àquela situação ali seria ela entrar no jogo do cara, né, até eles saírem dali, daquela cabana, né, conseguirem sair dali, e aí ela dá um jeito de fugir, né, mas enquanto ela tá presa ali naquela cabana com ele, cara, ela tem que entrar no jogo dele, velho, porque senão não tem o que fazer, né. Então, assim, mas a gente vê uma tensão crescente, né, e como eu comentei, eles não vão pra uma cabana isolada, eu não sei como que é no livro, não sei se eles vão também pra essa pousada ou não, mas eles vão pra uma cabana ali nessa pousada, que de fato é a cabana mais distante ali da parte onde tem o restaurante e tudo, mas tem um funcionário, né, da pousada ali, que ele é amigo dela, porque ela vai a vida inteira nessa pousada ali, é a pousada onde se passa o roteiro que ela tava escrevendo, e aí tem esse funcionário que é amigo dela a vida toda, e dele acha meio esquisito, assim, a forma como ela tá agindo, né, que ela não sai nunca daquele quarto, e aí essa tensão vai crescendo, né, porque a gente fica assim, nossa, será que ele vai descobrir, será que ele vai invadir o quarto e vai ver o que tá rolando? Então, é sempre essa tensão ali no limite, assim, porque nós não sabemos ao certo o que vai acontecer, né, o que vai se desenrolar dessa história. Então, a gente fica nessa apreensão. Eu gostei da forma como foi montado, porque, como eu comentei, tem alguns momentos que parece quase que ela tá ali numa síndrome de Estocolmo, e a gente se questiona isso, né? Por causa da forma como os episódios foram montados, a gente vê primeiro a parte dele e daí depois vê a parte dela. E aí a gente percebe que não, que era tudo coisa da cabeça dele. Então, e é muito louco porque a cena que eles se conhecem, a gente vê exatamente dos dois ângulos, né? Então tem algumas cenas que se repetem. Eu já fiz vídeo de outras séries aqui no canal que tem essa questão de perspectiva, né? Que traz em episódios distintos a mesma situação sob pontos de vista diferentes, o que eu acho super interessante para uma série. Eu acho que isso constrói ali camadas, né, narrativas muito interessantes, porque a gente vê o ponto de vista dos personagens e como eles entendem aquela situação. Então, tem o momento do encontro deles, que é tipo numa festinha ali, numa casa, meio que uma mansão, assim. E aí, nós vemos como foi pra ela e como foi pra ele, né? E pra ela foi uma coisa muito nada, assim, sabe? Tipo, foi uma coisa muito rápida, foi uma coisa que tipo, só um aleatório, e ela queria fazer ciúme no namorado, e é isso. E pra ele não, pra ele tudo foi muito mais intenso, foi com mais detalhes, o beijo foi com mais tempo, não foi só um selinho, e a conversa foi mais intensa, e ela tocou mais nele. Então é muito louco a gente ver o quanto isso impacta as pessoas de maneiras diferentes. E assim, no caso da série a gente tá falando ali de um cara que é psicopata, de uma mina, né, enfim. Só que na vida real essas coisas são assim também, né? Porque, tipo, toda interação que você tem com alguém impacta nas duas pessoas que estão interagindo de maneiras diferentes, entendeu? Inclusive, às vezes você fala uma coisa você falou super normal, e pra outra pessoa, a pessoa achou que você foi grossa ou alguma coisa assim, e às vezes não é a sua intenção, só que é como a pessoa interpretou. Então, isso pra mim é um retrato muito forte do ser humano, né? De como as interações humanas, elas impactam de maneiras diferentes em cada um. Então, eu achei super interessante eles mostrarem dessa maneira, porque assim, claro, os personagens ali da série, eles são meio disfuncionais, meio não, né? O Theo é completamente disfuncional e ela é um pouco disfuncional, só que isso pra mim reflete muito a natureza do ser humano, né? De que qualquer interação humana que a gente tem vai impactar de maneiras diferentes. Isso pode ser até, tipo, um relacionamento. O casal se ama muito? Sim, mas vai ter um momento que, tipo, ela ama mais, depois vai ter um momento que ele ama mais, e essa dinâmica vai acontecendo, porque, e aí, sei lá, vamos ter uma experiência de uma viagem, sei lá, pra Paris. Cara, uma pessoa vai ter aquela viagem de uma maneira e a outra pessoa de outra maneira.
maneira, né? Cada pessoa é individual, obviamente, né? Mas só que as experiências pregressas, né, de cada pessoa faz com que ela encare cada situação de maneira diferente, né? Então, o que pra mim pode não ser nada demais, pra você pode ser um grande acontecimento, né? Inclusive, gente, este vídeo no YouTube, entendeu? Às vezes eu falo um negócio aqui que, cara, a pessoa pega um ar de alguma coisa que eu falei, que ela escreve um texto deste tamanho que eu não vou ler, mas só que, entendeu? Porque ela se ofendeu muito por causa de um negócio que eu falei. E que às vezes é um comentário X, entendeu? Que pra mim foi um segundo, que não fez diferença, entendeu? Então, é muito importante esse tipo de ilustração, né, no audiovisual, de como uma situação impacta pessoas de maneiras distintas. Claro que, como eu falei, aí na série nós temos duas pessoas, né? Uma completamente disfuncional, outra um pouco disfuncional, vivendo esse momento ali, né? Mas é algo que super reflete o ser humano. Achei a série muitíssimo bem dirigida, assim, também. É uma série que tem uma fotografia também bonita. Vou falar uma coisa aqui que eu falei de Desalma, que é outra série do Globoplay. Produto de exportação, assim, realmente uma narrativa muito interessante, assim, e com atuações que nos cativam. Eu fiquei muito engajada com a história. Cada episódio tem mais ou menos 45 minutos cada um. E, cara, eu não consegui parar de ver, entendeu? Eu sentei na frente do sofá pra assistir, assim, vi os 4 de uma vez e fiquei triste que não tinha mais episódios para eu assistir, então vou ter que esperar semana que vem para os outros 2 episódios e depois os 2 últimos, porque, sinceramente, assim, eu fiquei surpresa até. Eu não sei se eu deveria, né, ter ficado surpresa, porque era de se esperar que fosse ter uma produção legal, né? E não é. E assim, há muito tempo o Globoplay tem feito séries legais, assim. Então, eu acho que eu podia ter botado mais fé de que a produção seria incrível. Mas realmente, assim, eu tô achando a série muito bem feita. Os 2 protagonistas estão super bem, assim, eles têm uma química super interessante, assim. É muito. É engraçado ver, assim, o quão distintos eles são, né? E é muito louco, porque a Clarice não tem nada a ver com o Theo, assim, sabe? E ele fica obcecado por ela, e enfia na cabeça dele que ele tem que ficar com ela, assim. É muito louco, porque a gente vê as coisas do ponto de vista dela, e depois a gente vê do dele como que ele fez para aquelas coisas se desenrolarem daquela maneira. Então, é muito louco ver como a cabeça dele funciona, assim. E ele é um personagem que ele é visivelmente perturbado, assim, o jeito que ele olha, né, o jeito que ele fica parado, a postura dele com relação às coisas, o olho dele tá sempre alerta, assim, né, mais aberto, assim. Então, nossa, interessante pensar como a cabeça dele funciona, porque pra ele tá fazendo certo, entendeu? Na cabeça dele, ele tá agindo normal, ele vai fazer ela amar ele, é isso aí, entendeu? Então, tipo, nossa, é uma maluquice esperar pra pensar, gente, não dê moral para pessoas muito loucas, entendeu? Vamos com calma, tá? Se a pessoa é muito louca, tudo bem que, como eu comentei, a Clarice tentou, né? Falar, cara, se liga, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, né? Ela tentou controlar o rolê ali, só que, né, ela não tinha, né? Ela não tinha nem que ter conversado com ele naquela festa. Mas tudo bem, né? Também não tinha como ela imaginar que o cara era um maluco. Só que, nossa, é uma série, assim, de pessoas perturbadas. Eu gostei bastante, assim, eu achei ela super interessante. É uma série pra públicos, tipo, por exemplo, de You mesmo, assim, da Netflix. Quem gosta desse tipo de série de stalker e de, né, obsessões e coisas do tipo, vai curtir essa série, mas tem que estar preparado, né, pra bastante exposição em termos de, sim, sangue e violência e coisas assim, porque realmente é uma série pesada, assim, né, quem é a galera do Bom Dia Verônica vai gostar também, mas é outra pegada, né, Bom Dia Verônica é bem investigação policial, assim, e essa é série de gente maluca mesmo. Eu tô muito, muito curiosa pros próximos episódios, porque eu acho que vai ser bem legal. O Rafa falou pra mim que no 6º episódio eu vou ter um colapso. E eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer no 6º episódio. Conforme prometido para vocês, eu vou ler o livro, né, pra quando eu for fazer o vídeo aí do final, eu vou fazer minhas comparações aí com a obra original, falar qual que eu preferi, né, se eu prefiro o livro ou a série. Ouvi falar que os finais são diferentes, né? Ouvi falar de uma fonte confiável que o livro é diferente da série final. O que, como eu já comentei muitas vezes aqui, eu acho super interessante, porque eu acho que isso é uma experiência expandida, né, do universo ali do autor. Então você pode ir atrás da obra original, você vai ter uma experiência diferente do que você teve vendo a série. Mas eu tô gostando muito de Dias Perfeitos.
Eu acho que é uma série que ela tem tudo pra, né, se desenvolver em algo muito legal. E eu não faço ideia o que vai acontecer, porque, como eu falei, eu não li o livro. Então eu tô muito curiosa, mas... e me impactou bastante. Eu acho que foi bem interessante pra mim eu ter assistido esses 4 primeiros episódios pra eu entender o tom dos personagens, pra daí ler o livro. E aí eu vou sabendo qual que é o final do livro, e aí vou me surpreender com o final da série, né? Porque não sei ainda o que pode rolar. Mas eles produziram essa série quase 2 anos atrás. Tipo, eles terminaram de filmar ela no começo de 2024. Tipo, foi de final de 2023 até o começo de 2024. Foi mais ou menos isso, se eu não me engano, o período de produção da série. E aí demorou um pouco pra lançar, né? Mas eu acho que ela tem um grande potencial de ser um fenômeno. E eu gostei bastante. Como eu comentei, eu achei a série esteticamente bonita, né? Achei a direção interessante. Outra coisa que eu gosto bastante é que a série não tem muitos personagens, né? Eu gosto de série mais enxuta, assim, que não tem tanta gente que a gente se perde na história, assim. Nós temos os 2 amigos da Clarice que estão preocupados, quer dizer, o namorado dela, né? Que é o Breno, e a amiga dela que tá preocupada com ela e tal. E ali as famílias, né? As 2 mães. Que, como eu comentei, são 2 divas, né? Que é a Débora Bloch e a Fabiola Nascimento. Mas, enfim, eu tô muito animada aí pro que vem na série. Eu quero que vocês me contem se vocês já assistiram Dias Perfeitos, se vocês viram esses 4 primeiros episódios. Eu prometo que eu volto aqui com o review do final e daí eu comento também as diferenças pro livro, mas é isso aí, e parabéns a todos os envolvidos, porque eu tô engajada, tô bem, bem animada pro que vem aí, e eu gosto de personagens complexos, assim como o Theo. Clarice não me comove muito, porque é o tipo de personagem que eu não vou muito com a cara, assim, sabe, mas eu tô muito engajada ali com a narrativa do Theo. Enfim, mas isso não diminui o trabalho da Júlia, tá? Ela tá super bem na série, porque a personagem em si é um estereótipo bem padrão da mina das artes, né, do Rio. Então, tipo, né, não me comove muito essa personagem dela, mas mesmo assim a Júlia tá super bem na personagem. Mas, enfim, é isso aí. Não esquece de se inscrever aí se você é novo aqui no canal. Estamos chegando a 120 mil inscritos e, bom... É isso aí. Deixe seu like, mande para os amigos e comente o que você achou de Dias Perfeitos no Globoplay. Um beijo pra vocês e até a próxima.